Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, tudo certo? Nós aqui de novo. Bora pra mais um. É isso aí, bora pra mais um. Vamos falar sobre um filme polêmico e pra isso, senhoras e senhores, estamos com ele aqui novamente. Esse que já é o quarto membro do Bacon Podcast. Marcos Ruppelt, seja bem-vindo novamente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou falar de Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade. Muitas pessoas duvidaram que chegaria aos cinemas brasileiros e felizmente chegou, foi um sucesso, milhões de pessoas puderam assistir. Acho que não vou trazer tantas novidades assim hoje aqui para a turma em relação a sobre o que o filme trata, né? Quais são as polêmicas, mas posso trazer um pouco dos bastidores aí da guerra entre as distribuidoras e como é que foi para lá na minha empresa a gente conseguir trabalhar com a Unreal Studios para disseminar, de certa forma, esse filme pelo Brasil. Exatamente, é por isso que a gente traz o Marcos, ele sempre traz aí os números, os bastidores, a lá da Lenogari, né? Então, Marcos, seja sempre bem-vindo e é isso mesmo que a gente quer. Maravilha, então. Então, se você ainda não nos acompanha no Instagram, vai lá no @BaconPodcastBR. Para você estar ali, né, alinhado com a gente, né, com todos os lançamentos, os episódios. Lembrando que os episódios eles chegam semanalmente, então todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos no YouTube, e depois disso nos outros agregadores de podcast. Então, na quinta-feira, se você só gosta do áudio, você pode nos ouvir ali, por exemplo, no Spotify, no Deezer, enfim. Se você nos ouvir no Spotify, vai lá e deixa a sua avaliação. Nos ajuda muito, deixa 5 estrelinhas lá pra gente, isso vai ajudar bastante na distribuição. E se quiser ajudar também com a gente no vídeo, né, lá no YouTube, se inscreve, deixa seu like no nosso canal, comenta lá o que você achou desse episódio, isso também vai nos ajudar bastante no YouTube. Então, várias plataformas, né, é um pouco complicado, mas com a sua ajuda, meu caro ouvinte, a gente consegue chegar lá, certo? Então os links estão todos na descrição, inclusive também do Marcos, né? Se você quiser seguir, acompanhar o Marcos, né, Marcos? Como que o pessoal faz aí pra te encontrar? Só colocar no Instagram, @MarcosRuppelt, que é bem fácil de encontrar, ou até seguir a própria Brasil Paralela, que volta e meia eu apareço lá. Maravilha, isso aí, né? Então, sem mais delongas, vamos entrar aí nesse assunto aí, assunto um pouco polêmico, certo? Provavelmente você já deve ter assistido aí vários vídeos no YouTube do pessoal falando bastante, né, de toda a repercussão desse filme. Assim como o Marcos diz, como ele bombou aqui no Brasil, né, acharam que não ia chegar, mas chegou. E também, né, por quê, né, todo esse alarde, todo esse caos, né, pra um filme aí de 2 horas e 10 minutos. O que aconteceu, certo? Então o Marcos, ele vai nos trazer aí algumas informações aí dos bastidores pra ajudar a entender melhor esse filme, certo? E claro, antes que eu esqueça, vai lá então no Apoia-se, se você quiser nos ajudar com algo a mais. Então no apoia.se/Bacon Podcast, toda ajuda será muito bem-vinda. E compartilha, né, esse podcast aí com seus amigos e familiares. Tenho certeza aí que é um assunto pertinente. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, Sound of Freedom, ele foi definido como o filme de super-herói da extrema-direita, tá? Eu achei uma definição muito boa. Então, brincadeiras à parte, o filme ele narra a história de um agente
americano que trabalha nessa questão do tráfico infantil. Ele prende traficantes e aí, num determinado momento da vida dele, ele percebe que isso não é o suficiente para ele, que ele precisa começar a tentar resgatar as crianças que são traficadas, né? Então, o filme gira em torno da história disso, baseado em fatos reais. E é interessante, eu até fiz a brincadeira no começo aqui do filme de super-herói da extrema-direita, porque assim, quando você vai ver, ele não tem nada de épico, nada de super grandioso. Não, é um filme baseado em fatos reais, de uma história de ação, né, que bem feito, não é aqueles filmes pastelão de ação, assim, que o Chuck Norris vai e solta falando que a cobra mordeu ele e morreu. Não é. É um filme bem feito. Então, a comoção e a polêmica em torno dele não parece justificada, mas a gente vai falar mais no podcast. É um filme polêmico, né? Como o Bruno disse aí, que fala sobre, aborda esse tema aí, que é o tráfico humano, né? Acho que o alarde foi tão grande, a gente tava conversando aqui nos bastidores, que antes de assistir o filme, eu pensava que o filme, ele fala de um assunto que é muito sério, um assunto que é pesado, mas eu pensei que o filme, ele ia, tipo, além disso, né? Pensei que ele ia falar de coisas assim, muita coisa, jogar no ventilador, aquela famosa expressão, jogar merda no ventilador, né? Porque causou uma comoção aí muito grande, né? E a gente percebe que é um filme muito bem feito, assim como o Bruno disse, e que fala de um tema pertinente, um tema que é real, que é muito pé no chão, né? Então, caramba, por que, né, esse alarde todo? É engraçado isso, né? Então, como eu disse lá no início, né, o Marcos aí que vai trazer um pouco dessas informações dos bastidores. Marcos, primeiro eu queria a sua impressão desse filme. O que você achou desse filme? Você achou que valeu a pena? Você achou que ele realmente mereceu aí toda essa movimentação, esses milhões aí que ele ganhou, que já pagou o filme há muito tempo, né? O que você acha aí? Sim, eu acho que o filme merece, sim, esse crédito que foi dado, né? Então, muitas pessoas ao redor do mundo decidiram voltar às salas de cinema por conta do Som da Liberdade, né? Algumas pessoas até iam ao cinema, mas iam sozinhos ou iam só com amigos, decidiram levar suas namoradas, suas esposas, levaram amigos, convidaram pai e mãe, porque não se trata só de um filme bom. Eu acho que, acima de tudo, Sound of Freedom é um filme bom, um filme bacana de assistir, um filme gostoso. Dura lá 2 horinhas de duração, não é pesado, tem um arco bem tradicional, até de filme de resgate, né? A ideia é uma operação, uma missão onde o Tim Ballard, né, que é essa pessoa que o Jim Caviezel interpreta, vai trabalhar essa operação, depois a gente ser introduzido a quem ele é, qual é a luta dele. Dura lá, digamos, pelo menos metade do filme. Então ele cumpre uma narrativa tradicional em termos de Hollywood. A Unreal Studios, responsável pelo filme, domina bem essa questão de narrativa, de arco cinematográfico. Então acho que é um filme bom, a primeira impressão foi essa, e também de que é um filme que ultrapassa a fronteira só do entretenimento. Por isso que as pessoas se envolveram tanto emocionalmente nos dois lados, né? Algumas pessoas, elas ficaram um tanto quanto preocupadas com o tipo de mensagem que isso poderia se propagar, como se determinado grupo político fosse defensor da pedofilia e do tráfico sexual infantil e outro grupo lutasse contra. Então essa divisão imbecil, ideológica, acabou confundindo um pouco a cabeça de jornalistas e críticos de cinema, não só aqui nas terras tupiniquins, mas no mundo inteiro, né? As pessoas acabaram desferindo comentários lamentáveis sobre o filme, que não fazem nenhum sentido, porque acima de tudo, por exemplo, se o Lucas decidir com um amigo de infância dele ao cinema e o amigo dele não tiver nenhuma ligação com a pauta conservadora, ele vai poder ver o filme e se divertir, se emocionar, né? Lutar, torcer, sentir um pouco daquele personagem, porque é cinema, é uma ferramenta de transmitir emoções e sensações. E uma segunda impressão que eu trago é, quando eu vi o filme, né, de fato, é um filme que ultrapassa só o entretenimento e, acima de tudo, como a Unreal Studios foi habilidosa. Acho que a gente pode articular isso aqui ao longo do episódio, mas eles sabiam que eles tinham uma questão preciosa nas mãos, muitas coisas boas ali, né? Primeiro, um grande ator de volta a um grande papel, né? Jim Caviezel, o mais icônico dentre todas as interpretações de Jesus Cristo, de volta às telonas. Eles tinham um sucesso recente para poder se promover, que é a série The Chosen, que nasce dentro da Unreal e depois, claro, ela tem um rompimento, parte de uma forma autônoma. Eles tinham também
a possibilidade de divulgar isso na imprensa hoje com as redes sociais, coisa que o Mel Gibson não tinha, por exemplo, no início dos anos 2000. Ele dependia da imprensa para divulgar o seu filme, da imprensa tradicional, dos veículos de comunicação tradicional. Então ele tinha um poder das redes nas mãos. Só que eu já citei 3 coisas, né? 4 coisas. A Unreal tem uma expertise com crowdfunding, que é conseguir coletar dinheiro das pessoas para levar produções adiante, com mais episódios, com mais divulgação. Tinham muitas premissas boas e eles não decidiram chegar chutando a porta, né? Eles conseguiram fazer um faseamento muito interessante que eu posso explicar na sequência. E para mim a quinta e principal premissa que tornou isso um pote de ouro, uma coisa muito bacana, é a história do Tim Ballard, né? Quando tu entra lá no site da operação da ONG pela qual ele decidiu se envolver, decidiu sair do governo até e dedicar a vida dele, que é a Operação Underground Railroad, tu percebe o impacto dos caras, né? Eles estimam, pelo menos no site, que já salvaram mais de 7 mil vidas e conseguiram botar mais de 6 mil pessoas na cadeia, em torno de 4 mil operações. Então, claro que ele não fez isso sozinho, eles se colocam, claro, como uma ONG que lidera a luta contra o tráfico sexual infantil no mundo, porque os Estados Unidos talvez seja o ponto mais central, né, focal disso. Mas, enfim, tu pega um monte de coisa bacana que, às vezes, a gente junta uns ingredientes bons e sai um prato ruim. Na nossa cozinha, no cinema, acontece muito. E parece que a Unreal acertou, e eu fico feliz com isso. Nós vimos o filme, aqui já passou, sei lá, 2, 3 meses da primeira exibição, e ainda dá vontade de falar a respeito dele. Exatamente. Aqui no Bacon a gente até demorou um pouco até para falar sobre esse assunto, né? A gente estava até comentando também nos bastidores. Demorou um pouco para trazer, né, esse filme e tal. Mas aqui a gente sempre busca trazer esse tipo de conteúdo que vale a pena falar, né? Não só pelo tema, não só pelo filme, mas por toda a repercussão que ele teve, né? Enfim, então é um marco, né? O Marcos disse aí nos bastidores que esse filme ele foi um marco pro ano de 2023. E realmente isso aconteceu, né? Foi realmente esse marco. E é por isso que a gente decidiu trazer um pouco depois, mas para ter uma ideia, né? Assim como o Marcos disse, como esse debate ele continua, né? A gente continua ainda falando sobre esse assunto, as pessoas ainda continuam falando sobre isso, e no Bacon não foi diferente, né? Quando eu falo assim do... Pode falar. Não, eu diria até mais, né? Foi até interessante a gente ter esperado um pouco esse tempo, porque antes o filme estava tão envolto... Não que ele não esteja ainda, mas ele estava tão envolto em política, em disputas políticas, que era até complicado pensar no filme como um filme. Porque, assim, por um lado, né, a direita defendendo com unhas dentro do filme, muitas vezes sem ver, ou só querendo tratar de temas políticos com o filme. A esquerda, então, não estava nem entendendo o que estava acontecendo, achou que tinha apanhado, achou que o filme era só sobre eles, assim, que era uma acusação direta, um dedo na cara, principalmente por conta das disputas de questão de pedofilia nos Estados Unidos. Mas o filme em si, né, o Marcos até comentou, ele tem dentro dele, além de uma qualidade cinematográfica, ele tem uma história que ela transcende essa questão da política, a questão da vida humana, da importância da criança, a importância, né, de se proteger as crianças e de um cara que entregou a vida e lutou e criou, né, um movimento todo, uma ONG, para tentar ajudar. Ele abandonou o emprego, abandonou as coisas para tentar resgatar essas crianças e salvar vidas. Então a gente está falando de vidas aqui. Então, quando a gente sai um pouco e tenta deixar de lado esse panorama político, a gente percebe que todo mundo deveria achar bom alguém que está defendendo a vida de crianças inocentes. Então, assim, isso não deveria ser discussão política, isso deveria ser o ser humano defendendo a vida. É até bom a gente ter esperado um pouco para falar nesse sentido. Exatamente. Acho que quando você entra na disputa política nesse filme, você perde muito da importância do filme, porque, assim, não que a questão política não seja importante na vida, ela é importante. Mas peraí, gente, pelo amor de Deus, esse filme está falando de tráfico sexual de crianças. O Max falou assim, porque você vai no cinema e vai se divertir. Olha, eu confesso que eu não me diverti assistindo esse filme, nem um pouco. O sentimento foi bem diferente. Mas é um filme que te emociona muito, é um filme muito bonito, mas é um filme que o tempo todo, pelo menos em mim, gerava uma revolta, porque eu falava, meu Deus, como é possível que estão fazendo isso com as crianças? Aí vai te dando um negócio muito, muito forte, assim. E assim, isso que chama mais atenção no filme, porque é um filme que ele te emociona do começo
ao fim. Chegando na metade do filme, eu falei assim, eu preciso pausar isso aqui, preciso parar, preciso respirar, porque não tá dando. Eu não tô conseguindo assistir. Fui, tomei uma água, voltei, porque pra mim era muito forte, era um negócio assim que pega muito. Pensar que tem... No filme ele fala a quantidade de crianças lá, eu não lembro de cabeça, mas ele fala a quantidade de crianças que estão sendo escravizadas e vendidas sexualmente, crianças pequenas, coisas que são assim completamente absurdas, mas ao mesmo tempo ele vai te dando esperança. E o filme ele tem um jeito muito bonito de contar a história, por quê? Porque ele não é pesado, ele não mostra nada demais, graças a Deus, inclusive, porque eu acho que eu não ia ter estômago para isso, mas ele vai de forma sutil te mostrando todas as coisas. Então o filme começa com a menina tocando a música, o filme termina com a menina tocando a música. Aí tem as questões do pôr do sol, tem vários elementos que o filme usa para contar a história, para te emocionar, para apresentar a narrativa do filme, que são muito bonitos e que vão te tocando ao longo do processo que é assistir esse filme. Então, quando você olha só para essa parte política, você está perdendo assim, quase tudo do filme, porque você está perdendo a mensagem principal, que é as crianças, está perdendo a magia do cinema, que quer trazer um assunto desse numa narrativa que consegue ser um pouco mais suave, uma narrativa que você consegue assistir sem, sei lá, vomitar, entendeu? Porque é um assunto muito complicado. Exato. É o cinema fazendo aí uma crítica a uma realidade aí que nós enfrentamos, né, como dizem por aí, em pleno século XXI. E ele traz alguns dados e que depois o Marcos vai ver ali também no Nefarious, que o Marcos ainda não assistiu, vai assistir em breve, que é sobre a questão da escravidão, né? Então, ele fala que hoje nós temos muito mais escravos do que em épocas em que a escravidão era permitida. E grande parte desses escravos são crianças. E aí o filme, ele vem trazer alguns simbolismos assim que são muito assim, muito relevantes, né? Ele vem falar de uma libertação, mas uma libertação que é real, não esse tipo de libertação que a gente costuma ouvir por aí, né? Que não tem nada a ver. Ele fala de uma libertação real, libertar os escravos, né? Libertar ali os oprimidos, né? Mas aqueles que realmente são oprimidos, né? Aqueles que realmente são escravos. Isso, claro, fala sobre a questão da justiça. Então a luta pela justiça, né? Que leva um homem, isso que traz o chamado para um homem, que desperta aquele homem, né? Para essa missão, que é justamente, caramba, ele se depara com uma situação que muito provavelmente ele já havia escutado que existia, assim como todos nós, mas quando ele se depara com aquilo ali de forma concreta no trabalho dele, e ele se depara com as pessoas, né, com esse lado humano, as pessoas que estão sofrendo com isso, a família, e assim, ele que tem vários filhos, né, o personagem principal ali, o Tim Ballard. E aí caramba, então eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer justiça. Eu preciso lutar contra esse tipo de injustiça. E aí o filme vai trazer a questão do sacrifício, a questão da perseverança, a questão da esperança, né? Então, muitas partes ali do filme, com a música, com, assim como a Fernanda disse também, com o pôr do sol, enfim, tudo isso ele vai nos remeter à questão da esperança, da humanidade. Não tem como olhar pro Jim Caviezel e não lembrar de Jesus. Então, quando você olha pra ele, que tá fazendo um policial, que dá um sorriso com aquele olhar, na hora, o nosso imaginário aqui já está totalmente né, na Paixão de Cristo de Mel Gibson. E na hora você lembra, né, do olhar de Cristo, né? Não tem como. Então, essa questão, assim, eu acho que foi muito acertado eu trazer ele pra fazer esse protagonista, porque você olha pro olhar dele, aí você já te remete à esperança, já te remete a humanidade, né? Então, fala sobre essa conscientização do chamado, fala sobre o bem e o mal, e também fala sobre um tema que é muito interessante, que é redenção. Então, alguns personagens ali do filme, que tem alguns relatos, né, inclusive um que ajuda ele, né, durante todo o processo, que anteriormente foi envolvido com o cartel de Cali, que depois foi preso, enfim, aí diante de uma situação que ele conta lá no filme, então ele mostra que aquilo que ele faz é como se fosse uma forma de se redimir do que ele já fez, né, e sim, o filme é carregado de símbolos e muita gente preocupada com política. O vampiro, o personagem do Bill Camp, o vampiro, é o cara que tenta algum tipo de redenção no fim da vida, assim, né? Tenta pagar um pouco os pecados dele, salvando crianças desses traficantes, desses
Essas pessoas tomadas pelo demônio, é impressionante, cara. E a Fernanda tem toda a razão, assim, a minha sessão foi bem emblemática, assim, era uma sessão muito feminina, então tinham muitas mulheres de idade com amigas, mães com filhas, mulheres até sozinhas também, e eu com a minha esposa, e o choro tomou conta da sala, não porque eram mulheres, mas porque é um filme realmente emocionante, um filme que toca a alma humana de alguma forma, né? Poucas coisas são tão puras e tão genuínas quanto a vida de uma criança. Eu agora estou com um filho de 10 meses aqui em casa e eu percebo como todos os sentimentos, movimentos, expressões, reações que ele tem são verdadeiramente humanos, verdadeiramente puros, né? Não há nada ali que ele esteja fingindo, forçando ou inventando. Ele está reagindo humanamente, como uma legítima criação divina, assim. E quando tu mexe no que há de mais puro, as pessoas se tocam. E aí é importante deixar o jogo político de lado, porque inclusive esquerdistas e comunistas e ateus se tocam também. Não é só os direitistas conservadores que vão à missa todos os dias que se tocam. É algo que mexe com o coração humano. Então, podem ter certeza que as pessoas que puxaram esse jogo político, essa divisão, esse racha, elas não são a maioria, e elas também não representam especificamente um movimento político. É claro que há, né, um desprezo pela vida humana em certos movimentos políticos. Historicamente, a gente percebe isso, que o partido é mais importante que a vida humana. Mas no caso do Sound of Freedom, ali chega num consenso, né? A minha mãe, por exemplo, não ia ao cinema há 3 ou 4 anos, e desde antes da pandemia, no caso, e com a distribuição de alguns ingressos gratuitos que a Brasil Paralelo puxou, eu consegui convencer ela. Falei, mãe, vai lá, eu vou trocar um ingresso pra ti aqui, ó. Não precisa nem pagar. Só vai nesse dia, nesse horário, tenho certeza que tu vai gostar. E depois ela me ligou falando, filho, muito forte a história mesmo, eu me senti tocado. E muitas pessoas chorando no cinema, interior do Rio Grande do Sul. Então é uma mensagem universal, né, de apreço pela vida humana. Não é um filme, digamos que, é militante contrário ao aborto. É um filme que fala sobre um caso real. Inclusive, para quem gostou do filme, para quem quer saber mais, depois do nosso episódio, procurem no canal do YouTube do Jordan Peterson a entrevista que ele fez com o Tim Ballard e com o próprio Jim Caviezel. É algo emocionante ali, porque o Peterson está mais na posição de um psicólogo clínico, de alguém que estudou psiquiatria, tentando entender como é que eles lidaram com essa situação. No caso do Tim Ballard, né, como é que ele enxergava os vídeos, os materiais, porque ele precisava fazer relatórios descritivos de tudo que ele via nas pessoas às quais ele estava indicando para serem presas, ou para poder fazer uma escuta, para poder ter algum mandado de busca e apreensão, seja lá o que for. Então ele precisava justificar essas ações policiais, né? Então ele precisava assistir aos materiais que ele encontrava, aos acervos, descrever isso. Isso deixou a mente dele muito perturbada, evidentemente. Então é muito impressionante essa conversa, e não é algo, digamos assim, 1940, é algo 2015, 2020, estamos em 23, está acontecendo hoje. Né? O Jeffrey Epstein foi morto recentemente na cadeia, se matou, entre aspas, né? Para quem não sabe, recomendo que pesquise. A justiça americana alegou que ele se suicidou, mas existiam centenas de bilionários interessados na morte dele. Ele tinha um registro histórico de visitas Primeiro que ele tinha um registro histórico de envolvimento com menores de idade. Isso está mais do que provado na justiça americana. Segundo, que ele era amigo de um dos maiores milionários da história dos Estados Unidos. Terceiro, que ele tinha um registro privado de todas as pessoas que tinham viajado no seu próprio avião. E quarto, que ele tinha um registro de quem havia viajado no seu avião nos momentos em que ele tinha dado festa na sua ilha privada. E esses nomes não poderiam de forma alguma vazar para a mídia, né? A sua esposa, Ghislaine Maxwell, foi impedida de dar um depoimento público. Ele foi morto dias antes também da delação premiada, enfim. Então é um jogo de interesses muito grande, que foge da nossa alçada, que foge aqui da nossa esfera privada. Mas independente de quem está por trás disso tudo, cada pessoa resgatada por essa operação aí do Tim Ballard, ou de outras tantas que a polícia americana e de outros países já fez, com certeza as Forças Armadas, a polícia brasileira também luta contra o tráfico sexual aqui no Brasil, e eu imagino que centenas de vidas já tenham sido salvas, e a gente deve comemorar isso, né? Deve celebrar de alguma forma, e aquelas pessoas que provavelmente não se sentem muito satisfeitas com esse tipo de abordagem criminal, né, de operação policialesca, provavelmente tem algo a esconder, ou
gostariam que alguma lei penal vigente fosse alterada, não? Enfim, tem algo estranho, né? Como aquele famoso sábio meme da internet diz, nunca pergunte a uma mulher o seu peso, nem mesmo a um hater de O Som da Liberdade o que ele tem no seu HD. Então é algo do qual nós podemos usar como premissa. E você citou aí o seu filho, né, Marcos? E, cara, não tem como. Quando você, seja como pai, como mãe, ou tem um sobrinho, um afilhado, um primo, enfim, uma criança, né, que você convive, não tem como assistir esse filme e não se sentir um pouco tocado, né? Eu, particularmente, eu tenho uma filha que ainda está ali sendo gerada, né? Ela agora tem alguns meses, né? E, caramba, eu percebi, assim, que assistindo o filme, aquilo ali já me... Assim, eu percebo que tocava de uma forma diferente que talvez se eu não fosse pai, sabe? Então, assim, assistir o filme... Caramba, logo no início ali, quando começa o filme... E você já vê toda aquela situação, né? O filme já logo no início ele já escancara, né? Todo aquele mal, né? Toda a maldade que está por trás disso. O olho até lacrimeja, assim, não tem como. Não tem como. Você vê aquilo ali, mesmo que seja simples, mesmo que não seja algo assim pesado de se assistir, né? É algo que toca, né? Algo que vai assim, realmente toca ali no fundo da alma mesmo, né? E pensar, né, que as pessoas, a forma que o público tem recebido isso, a gente tá falando de pessoas, de haters aqui, né, mas a grande maioria recebeu esse filme de forma muito positiva, né, despertou realmente um senso, assim, nas pessoas, né, tanto que se você for ver, assim, as notas em qualquer site de avaliação, você vai ver que a nota tá altíssima, né, porque... Sim. Porque realmente é algo ali que toca o imaginário comum, né? Não tem como, assim. E se você tenta se blindar disso, é porque, como o Marcos disse, algo tá muito errado, né? Humanamente falando. É um filme de corrente, digamos assim. A pessoa, ela vê e quer levar outra pessoa para ver também, né? Isso é muito bacana. Inclusive, quando eu falei no início que a Unreal foi habilidosa, o estúdio que produziu o filme, que montou esse casting, essa equipe toda, essa produção, encontrou o Tim Ballard, conseguiu adaptar a história dele, eles são especializados no modelo que a gente chama no cinema de pay it forward, que é pague para levar adiante. Então, você paga um valor que não representa só o seu ingresso, mas também o de mais pessoas. E eles, então, têm um modelo bem sucedido que casa com um filme que é propenso a esse modelo. E eles conseguiram, primeiramente, estrear o filme assim, em dezenas de salas ali, não passaram de 50, 60 salas nos Estados Unidos, que é mais ou menos o número que o Nefares vai ter agora no Brasil. Lembrando que, assim, 50, 60 salas nos Estados Unidos é muito pouco, porque é um lugar que tem milhares de salas de cinema, quase que o triplo que aqui no Brasil, mais que o triplo. Então, e aí eles foram pouco a pouco escalando, né? Então, na medida que um exibidor lá que tem uma sala no Shopping Center vê que aquilo teve procura, ele libera, em vez de 2 horários, 3 horários. A sala de cinema do outro lado da rua percebe que o filme continuou em cartaz e teve procura e teve receita, então ele tira um horário, digamos, da Barbie, que já estava um tempão em cartaz, e cede um horário para o Sound of Freedom. Ele vai ganhando pouco a pouco, ele é um filme com um comportamento meio que linear no começo, depois vira exponencial, assim, a presença nas salas, é muito bacana. E ele se torna, foi lançado no início de julho, então nós estamos aqui na virada de outubro para novembro, início de novembro, são aí julho, agosto, setembro, pelo menos 4 meses depois já está no top 10 de bilheteria de 23, se considerarmos, claro, a bilheteria norte-americana. Se a gente considera a bilheteria mundo, que aí entra muitos outros fatores, está no top 20, está em 19º lugar, o que é muito interessante, né? E trazendo mais detalhes, top 10, tipo, que começa com Barbie, passa por Super Mario Bros, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Guardiões da Galáxia. Esse top 10 só tem 2 filmes que não são continuações, ou, tipo assim, adaptações, né? Porque assim, pô, Avatar 2, Homem-Formiga não sei quanto, John Wick 4, né? E que é uma história original, é o Sound of Freedom e o Oppenheimer. São os únicos filmes que estão no top 10 com uma abordagem um pouco mais original.
Então, e filmes que nós temos um apreço aqui, pelo que eu percebo no Bacon, né? Então, E detalhe, Oppenheimer talvez se fosse por outro diretor, não sei se faria tanto sucesso, hein? Não faria. Por exemplo, Oppenheimer fez 324 milhões nos Estados Unidos e Sound of Freedom 184. Mas é um valor muito representativo para um filme que teve 14 milhões de orçamento, 14 versus 184, tu percebe um bom lucro. E quando a gente pega o Sound of Freedom a nível global, desses 14 que foi custo total de produção, claro que ali entram mais uns 10, 15 de marketing. No mundo ele fez 240, então, na verdade, 18º lugar. É muito interessante estar na frente de filmes como Indiana Jones, estar na frente de filmes como Missão Impossível 7, Acerto de Contas, que foi um filme muito bacana, mas estreou numa data errada, né? O Creed 3, que vem de uma franquia histórica, que é o Rocky Balboa. Está na frente até do filme da Taylor Swift, que estreou esses tempos, está fazendo um super sucesso. Gato de Botas, que a gente falou recentemente. The Flash, que foi também um enorme fracasso. Enfim, bacana ver esse crescimento, né? E no Brasil, isso se deve não só à estratégia de pay it forward, né? Então a pessoa compra o dela de mais alguns, mas eles conseguiram, no mercado internacional, achar parceiros, eles foram inteligentes nisso. Então, no México, na China, em vários lugares, eles encontraram empresas que ajudariam a divulgar o filme para um público mais propenso, um público mais conservador, mais aberto a pautas cristãs, assim por diante. No Brasil, eles encontraram algumas empresas que ajudaram, várias, na verdade, e uma delas foi a BP. Por exemplo, a Anhel chegou para nós, nas nossas várias pedidas e demandas e pedidos para eles foram gentis, nos atenderam, fizemos reuniões de trabalho, e eles nos deram 100 mil ingressos. Falaram, a gente banca para vocês 100 mil ingressos, se vocês conseguirem pessoas para irem no cinema. Que a gente foi fazer reunião com eles para comprar ingresso, a nossa ideia era comprar para distribuir para os nossos assinantes. Estou abrindo até aqui uma negociação privada, só para vocês entenderem como é que foi na prática. E da onde vieram esses 100 mil, né? A imprensa brasileira adora trazer um tom de mistério, como se algo errado estivesse acontecendo. Não, na verdade, quem bancou esses 100 mil ingressos foram as pessoas que lá nos Estados Unidos participaram da campanha Pay It Forward, né? Então, eles tinham caixa, dinheiro no banco para torrar e comprar ingressos no Brasil para dar para distribuir de brinde. Só que no Brasil não basta terem dinheiro para comprar ingressos, precisa encontrar pessoas dispostas a ir no cinema. Então, por isso que esses parceiros contribuem com isso, né? E a BP hoje tem lá seus 500 mil assinantes, a gente ativou todos eles, viu quem queria, e desses 100 mil ingressos a gente conseguiu que 44 mil códigos fossem resgatados. O que para nós é uma grande vitória, a gente achou que ia conseguir só 20% disso, então quase 50% dos brindes foram resgatados pelos assinantes da BP. E imagina que esses códigos, eles são individuais, então, e não era 2 por pessoa, era 1 por assinante. Então, por exemplo, eu resgatei o meu código, mas fui com a minha esposa. Então, foram 2 pessoas no cinema. Pode ser que algum membro da BP tenha resgatado e levado outros 3. Então, no mínimo, 44 mil pessoas foram ao cinema por conta dessa parceria. E se for fazer uma estimativa conservadora, 80 mil pessoas foram por meio, claro, da procura da BP, mas também mais até pela abertura e organização do Unreal Studios de nos ceder isso. E além disso, a gente ainda comprou mais 5 mil ingressos para dar para novos assinantes lá. Putz, cara, foi assim, a farra dos bons ingressos, assim, no bom sentido, né? Todo mundo injetando dinheiro, querendo que as pessoas fossem ao cinema assistir o filme. Não era lavagem de dinheiro, não era falsa bilheteria, tipo cinemas vazios, isso não aconteceu. Não era promoções oportunistas entre empresas que não têm valores parecidos ou intenções culturais parecidas, assim, era meio que, usando expressões aqui que os partidos usam, meio que uma corrente do bem, assim. As pessoas realmente estavam interessadas que o Brasil assistisse esse filme. Menos as empresas e mais as pessoas, né? Talvez o Lucas, o Bruno, a Fernando, cada um tenha feito o esforço de divulgar no âmbito privado o Som da Liberdade. E isso faz uma enorme diferença. E como eu falei também, às vezes tu tem bons ingredientes, um super estúdio, tipo, no caso do Indiana Jones, tu tinha a Disney por trás, mas o negócio não dá certo por algum motivo. E no caso do Som da Liberdade, uma boa mensagem, um bom filme, um filme que toca o coração, uma boa estratégia de divulgação, de distribuição. Agora eles já estão anunciando quando que chega nas lojas de aluguel digital, que vai ser uma nova onda de views, né? Que é bacana, pessoal que não gosta de ir ao cinema, mas aluga em casa.
Depois vai chegar em algum streaming, que a gente chama de SVOD, né, o SVOD, que a pessoa só paga uma assinatura para acessar. E, então ainda é um filme que vai viver mais um tempo, né? E a Unreal vai ter essa marca no currículo. Tem alguns errinhos, mas isso é o de menos. Mas tem lá o The Chosen, tem o Sound of Freedom. E agora eles estão fazendo o After Death, que é o Depois da Morte, né? Que é uma ficção também sobre vida após a morte. E é um super projeto, tá com crowdfunding. No Brasil ninguém tá falando ainda, mas não duvido que para 24 chegue com tudo aí, já que eles mostraram habilidade nesse mercado. E a gente tava falando aqui, né, o Marcos, né, tava falando sobre alguns filmes que não deram certo, né, uns filmes especificamente aí da Disney, né, e tal. E eu também tenho a impressão, Marcos, que esse staff, assim, esse cansaço, né, das pessoas, né, de ir no cinema, e vai no cinema por conta de toda a distribuição, daquela distribuição em massa que acontece, porque, é da Disney, porque, é Star Wars, enfim, é a animação da Pixar, enfim. Eles vão, muitas pessoas, né, que vão no cinema por conta disso, né, por conta de quem está por trás ali daquela produção e tal, e que se decepciona, né, é Marvel, então é muito bom e tal, vamos lá, né, e nesses últimos meses, anos, a gente tá percebendo aí que as pessoas estão quebrando a cara, né? Literalmente isso, né? Tanto que nesse podcast no início a gente falava da Marvel ainda bastante, né? A gente falava muito sobre esses filmes, né? Esses blockbusters e tal. E com o passar dos anos a gente foi percebendo que não tava mais valendo a pena, né? Muitas frustrações de ir no cinema assistir e falar, caramba, que negócio ruim, né? Muito dinheiro jogado no lixo. Muito dinheiro jogado no lixo, não tanto conta. Não só quebravam a cara com o filme, mas quebravam a banca também, pagando ingressos caros. Eu lembro que eu fui ver o Elementos, por acreditar, finalmente um filme da Pixar que não é continuação ou remake, né, um original e tudo. E aí, muito ruim, muito decepcionante. E aí eu falei, eu tenho que parar de acreditar nesses estúdios, cara. Eu tenho que parar de ser ingênuo a esse ponto. Puta, é muito ruim esse filme. Vou ter mais critério agora. Exato. Então, assim, de tanto isso acontecer, né, acabou se tornando ali acabou viciando, né, essas produções. Esses estúdios acabaram ficando bem manjados, né, no linguajar aí. E será que isso também não leva as pessoas, igual você acabou de responder também a minha pergunta, vou ser um pouquinho mais criterioso naquilo que eu vou assistir. Será que isso não leva as pessoas a serem um pouco mais criteriosas? Olha, é continuação? Olha, é de herói? Olha, então isso não, eu não quero assistir. Mas é uma história original, uma história de começo, meio e fim, sabe? É uma história diferente ali, tipo, é baseado em fatos reais... enfim, né? Será que isso não desperta também a curiosidade das pessoas, né? E será que isso não foi um fator também que influenciou muito, né, nessa busca? Não só por esse filme, Nefários agora vai sair no cinema, né? Mas que também já vai ser lançado aí no cinema brasileiro, já com uma repercussão muito grande, né? Será que isso também não influencia? E eu diria mais do que isso, até antes do Marcos responder, só para complementar o que o Lucas está falando, porque assim, o cinema, ele é uma arte, né? Ele é a sétima arte, então as pessoas não querem deixar de ir no cinema, deixar de acompanhar bons filmes, boas séries, um bom conteúdo. Então, quanto pior a qualidade do que esses estúdios mais progressistas estão lançando, maior o vácuo que vai atrair pessoas para filmes mais independentes e outras coisas. Até por isso a Taylor Swift está lançando independentemente um filme de uma turnê musical e está arrebentando nos Estados Unidos. As pessoas cansaram dos outros filmes dos outros estúdios. Não tô nem dizendo que o filme dela é bom, eu não vi, eu não sei nada sobre, mas assim, para ela ter conseguido o que ela conseguiu, é porque as pessoas estão buscando outras coisas, elas não aguentam mais mesmo. A Fernanda já assistiu? Estamos tentando marcar as meninas para ir assistir, porque somos todas fãs da Taylor. Eu e a vai estrear em novembro, né? Meninos aqui, estamos tentando marcar. Vamos. Eu incentivei bastante, viu? Eu vi lá o vídeo do Dale Nogari falando, ele que não é um fã, ele que não conhece as músicas, e que falou assim, caramba, se você é fã, vai assistir, porque vai ser uma experiência épica pra quem é fã, né? Ele falou, eu não sou fã, mas quem é fã eu tenho certeza que vai gostar muito, né? Então,
Falei, caramba, se ele falou isso... Cara, e o Bruno falou de filmes independentes, mas também a A24 acabou surfando muito nisso, né? É que a A24 agora acho que se popularizou mais agora, né? Eles já estão bem mais... Porém, lá no início, né, foi um estúdio ali que foi surgindo também. Eu tenho a impressão também que acaba sendo influência disso, por ser algo independente e tal, não sei. Sim, sim. Inclusive a própria indústria começou a premiar essas produções, mesmo que elas sejam horríveis, como no caso do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Um filme péssimo, né? Então, há um certo prestígio dado já só por ser uma produção independente. Mas, cara, essa é uma das grandes questões, assim, uma das grandes dúvidas do cinema contemporâneo, como conciliar o alto custo para as pessoas irem ao cinema, porque, assim, por mais que a pessoa seja de classe A e B, pesa no bolso dela ir lá no JK Iguatemi, pagar um ingresso de R$70 em São Paulo, assistir um IMAX, pagar R$30 de estacionamento, mais 45 na bebida e na pipoca. É bem pesado. Isso eu tô falando de uma pessoa que mora em São Paulo e tem uma baita condição financeira. Mesmo quem mora, assim, numa cidade do interior, de um estado mais periférico do Brasil, ela gasta, porque ela vai ao cinema com a esposa, com os filhos, ela tem estacionamento, ela tem alimentação de 3, 4 pessoas para fazer, ela tem, digamos assim, um trabalho completo, um serviço completo para servir aos outros. Estou falando aqui de um pai de família tradicional, né? Mesmo quando a gente vai com um amigo no cinema, a gente tem que organizar o transporte, o Uber, a janta, como é que vai ser a questão do ingresso, se ainda paga mês, se não paga, enfim. Então tem o desafio número 1, que é bolso das pessoas, com o desafio número 2, que é o cinema, ele passou cada vez mais a se tornar uma questão de evento. Então as pessoas vão para ver um evento, vão para ver o Vingadores, vão para ver o Avatar, vão para ver o Oppenheimer, né? Super grandes produções do ano, feitas com câmeras especiais, que vão me deixar imerso por 3 horas e 15, e eu vou comer um balde de 3 quilos de pipoca e me divertir muito. Então o cinema passou a ser uma coisa, digamos assim, mais pontual, não é uma rotina como a pessoa... Hoje a academia é uma rotina na vida do brasileiro, mas o cinema não é mais. Então, até pelo custo, pelo baixo retorno que se tem comparado a quem vai na academia e cuida da sua saúde física e tudo mais. Inclusive, então, o preço do ingresso que você falou aí é o preço que eu pago na academia, gente. É louco, tá muito caro. Tem pessoas que pagam 50, 70 reais no ingresso num cinema de mais elite, assim, e às vezes é uma mensalidade de um esporte, de uma academia, assim por diante. E, enfim, eu estava trazendo isso para dizer, é um certo dilema não só para nós, que vamos ao cinema, gostamos de bons filmes, gostamos de nos emocionar, de refletir sobre o mundo, mas é um dilema para o exibidor, para o distribuidor, do tipo, pensa assim, a Paris Filmes, que é uma das grandes distribuidoras brasileiras, que lutou uma batalha aí com outras 14 empresas para conseguir o Som da Liberdade para trazer para o Brasil. Levou para o maior número de cidades que eles conseguiram. Eles, na mesma semana, tinham comprado Jogos Mortais 10, que é uma aposta mais para o público jovem, gênero de terror, que faz sucesso no Brasil, e que vai ter um público específico, né? E ao mesmo tempo estavam lançando um filme brasileiro, que tem um público bem específico, mas um custo menor, uma projeção de bilheteria menor. Então, como é que eles vão as empresas vão conciliar isso? E para o exibidor que está lá na ponta, que ainda está exibindo Barbie numa salas, porque a mulherada ainda está assistindo, as meninas do colégio, como é que ele vai conciliar com o Som da Liberdade, sabendo que as pessoas vão uma vez por semana no cinema, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, as pessoas normais, né? Então é uma equação difícil de fechar. E nesse meio tempo, os grandes estúdios, que sempre foram esses responsáveis pelos eventos, eles têm entregado pouco, né? Pega os lançamentos da Marvel aqui, quando eu estava olhando as maiores bilheterias do ano, pega, por exemplo, Guardiões da Galáxia 3, A Pequena Sereia, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, Indiana Jones, eu tô falando aqui só Disney, tá? Elementos, e aí teriam outros lançamentos Disney. Cara, é muito difícil falar que algum desses filmes foi um super sucesso. Mesmo Guardiões da Galáxia, que é um filme que gosta de prestígio com o público, que é divertido e tudo mais, tem bons atores, não foi como os outros. Né? Não foi um evento que foi como os outros. Não foi um Oppenheimer, muito menos uma Barbie. Então é difícil, cara. A gente vai precisar de filmes talvez com mais propósito, com mais força, né? Por esse ano nós tivemos o Oppenheimer, que é um super projeto do Christopher Nolan. Tivemos o Som da Liberdade, vamos ter o Nefários. Para ano que vem, a gente vai ter Paixão de Cristo 2, que é um filme que promete levar muita gente para o cinema. A gente vai ter, provavelmente, um super projeto do Denis Villeneuve, que é o Duna 2 também. Espera-se mais do que do primeiro. Talvez as pessoas
decidam torrar alguns reais para ver o Duna no cinema. Enfim, então a grande questão é, precisamos de melhores experiências para o público voltar mais vezes, precisamos de exibidores inteligentes para conciliar essas demandas e esses vários filmes, e de distribuidores corajosos para comprar filmes e trazer no momento certo. A chance de dar merda é muito grande, mas no fim das contas o cinema já morreu várias vezes e ressuscitou, né? Desde a época, quando saiu do mudo para o falado, saiu do preto e branco para cores, saiu do cinema para TV, saiu da TV para videolocadora, saiu da videolocadora para internet, saiu da internet para o streaming. Sempre estão anunciando a morte do cinema, assim, cara, já foi mal umas 10 vezes e ele segue se reinventando. Então, talvez esse dilema nosso, que dá para ver que está meio que num momento difícil, talvez se resolva num curto espaço de tempo. Vamos acompanhar. A certeza que a gente tem é que ele vai se reinventar, e de que o cinema não vai morrer, porque a arte, ela nunca morre, né? Ela, no máximo, ela se reinventa, algo vai acontecer. Espero que coisas boas aconteçam, né? Porque você estava falando das bilheterias da Disney, eu não sei nem se é real, assim, mas parece que começaram a pré-venda do filme da Capitã Marvel lá, e ninguém foi comprar nada, os caras não sabem nem o que tá fazendo, não sabem nem o que vai fazer com esse filme, que já tá super abaixo da expectativa, né? O The Marvels. Eu acho que a Fernanda vai ir, ela tá se organizando. Pelo amor de Deus. Meu, eu até agora eu não consegui engolir o Capitã Marvel, entendeu? Pra mim, a pior parte dos Vingadores Ultimato foi a participação dela. Eu não superei isso ainda, sério. Nossa Senhora. Isso é o que me deixa com raiva. Foi a pior parte, e eu não sei se foi o pior filme individual da Marvel até hoje, mas com certeza um dos piores. Assim. É um filme que decepciona bastante. E decepciona as mulheres que querem uma heroína legal e aí botam menina querendo ser homem, sei lá, tomar banho. Não dá. É. E as três ali daquele filme junto não dá uma, né? Então, complicado. Enquanto isso, a nossa querida Wanda Maximoff lá, ela já foi dada como morta, né? Recentemente saiu a notícia aí que no Doutor Estranho ela morreu. Ela morreu. Eu chateado que ela virou vilã, então tudo bem. Viúva Negra morreu também, então todo mundo, né? É isso. Vamos matar todo mundo. Vamos matar as heroínas femininas, ou então a gente transforma ela em vilã, ou então a gente faz ela ser uma feminista que mais parece um menino. Enquanto isso, vocês... reclamar, tem a She-Hulk aí. É, isso que eu ia falar. Enquanto isso, vocês ficam aí com a She-Hulk, dançando, rebolando, né? Ficam aí com as Marvels. Tá complicado o negócio, né? Mas o que falta também nessas produções, né? O que está se perdendo muito é esse ponto de identificação, né? Onde o público se identifica ali, né? Com os personagens, né? E para isso acontecer, você tem que tocar em pontos ali que são humanos, né? Não tem como, né? E é o que a gente vê em Sound of Freedom. Ele lida justamente com a nossa humanidade, né? E você fala esse negócio de identificação, só voltando um pouquinho para as heroínas, né? Quando a gente fala de identificação, eu não tô pedindo uma heroína que tenha minha cor de cabelo, a minha cor de olhos, a minha Exato. cor de... Eu nem preciso disso. Eu juro que eu consigo me identificar com... Ela nem precisa ter nada a ver comigo fisicamente, mas que ela pareça comigo enquanto mulher, entende? Exato. Eu já vou conseguir me identificar, eu já vou conseguir ter uma experiência, porque o negócio é muito mais profundo do que propriamente uma cor de pele, uma cor de cabelo, uma cor de olho. Claro, que quanto mais parecida fisicamente com você for e tiver o elemento mais profundo, melhor. Realmente você se identifica mais ainda, porque você fala, pô, igualzinho eu. Mas a coisa mais profunda, e parece que estão tão preocupados em deixar uma identificação física e esquece daquilo que é o mais básico, o mais profundo de gerar identificação, que é talvez uma coisa chamada humanidade, né? Importante. Exato. Então, a identificação física não tem nada a ver, eu me identifico com o Goku, Super Saiyajin. Exatamente. Não é representatividade, né? Não é representatividade. Tão forte quanto o Goku. Músculo até na testa. Esse ponto é importante, né? Porque a gente não precisa de representatividade, né? A gente quer se identificar justamente com os valores, né? Com aquilo que os personagens querem alcançar ali, né? Então, por isso que
A gente gosta tanto desse tipo de filme, Sound of Freedom, porque fala de sacrifício, fala de perseverança, fala de esperança, fala de lutar contra as injustiças. Enfim, é isso. Os elementos propriamente humanos. Uma das cenas que mais me assim, chamou a atenção nesse filme foi na hora que ele tava lá vendo os relatórios e ele começa a chorar e ele começa a não aguentar ver aquilo. Eu falei, meu, é isso é um ser humano, é isso. Essa é a reação de todos nós ao ver uma coisa dessas. É desespero, é tristeza, é até um certo luto por tudo aquilo que você tá vendo, entendeu? E aí você se identifica, porque aí você vê realmente o drama, aquilo que é próprio humano. Exatamente. E tem Jim Caviezel, né? Então a gente... Até quando ele é diretor de cadeia, né? No Rota de Fuga com o Stallone, a gente gosta também. Desde o Conde de Monte Cristo, Paixão de Cristo, Rota de Fuga... Sound of Freedom, é isso, né? A gente quer Jim Caviezel, na verdade. No fundo, é isso que nós queremos. Tem uma série que chama Person of the Interest, que é com ele. Eu nunca assisti, mas só que tem ele eu tenho vontade de assistir essa série. Não sei nem se presta. Legal, é um fenômeno interessante. As pessoas... Tem alguns atores que preservam um currículo muito forte, né? Impressionante. Então, esses tempos eu tava... na farra, assim, com meus amigos, conversando, daí eles estavam falando sobre os atores brasileiros, aí um levantou e falou, cara, eu gosto muito do Tony Ramos. Aí vamos ver o que o Tony Ramos tá fazendo hoje, né? Aí eu fui olhar um episódio uma cena de YouTube da novela Terra e Paixão, que é a novela das 9 hoje da Globo, deve estar passando até agora. E, cara, nossa, é pesadíssimo, assim, a série. O cara faz um fazendeiro maquiavélico que manda matar todos os índios da cidade, assim. Não tem como ser mais clichê e de baixa complexidade textual do que isso, assim. Então, não é só o ator ser bom, mas ele conseguir escolher os projetos. Dá pra ver bem que o Jim Caviezel fez escolhas e provavelmente os próximos projetos que ele vai embarcar também, a gente pode dar um voto de confiança porque tende a ser coisa boa, assim. Exatamente. Então, acredito que seja isso, né? Acho que sim, cara. Foi só reforçando que as pessoas que não puderam ver o cinema, ir no cinema, né? Ainda há algumas salas exibindo Sound of Freedom. O filme não foi cancelado no Brasil, né? O pessoal esqueçam isso. O que o exibidor e o distribuidor mais quer é dinheiro. E Sound of Freedom gerou muito dinheiro para o mercado, então alguns cinemas ainda estão passando. Quem não tem condição, mora muito longe, acho que questão de algumas semanas, agora no meio de novembro já vai estar disponível para locação e posteriormente também em alguns streamings brasileiros e internacionais. Tomara que o pessoal siga assistindo, siga se emocionando, é um filme que merece ser visto. Exatamente, quem não viu ainda, assista também Nefários, né? Assim como o Marcos vai ao cinema aí para assistir, né? Assim que é um filme também, é assim que lançar. Muitas pessoas viram no Telegram, né? E... Eu nem sabia que esse filme ia lançar agora. A gente não sabia que ia lançar no Brasil, na verdade. Quando ele saiu lá no... É verdade, é verdade. Luta do Bem contra o Mal, acho que é o nome do subtítulo. Um filme muito bom também. Querem uma Red Pill, quem já comprou Nefário, é de uma distribuidora pequena, tá? Há 2 filmes, ela não tem tantos recursos assim, ela vai fazer o possível para ir escalando no Brasil, também vai fazer algumas parcerias, mas é uma distribuidora brasileira, e a produtora não é uma Angel da vida, é uma produtora pequena dos Estados Unidos, tem bem menos atores e tudo mais, menos orçamento. O filme Nefários, ele vai ir para o cinema agora, 2 de novembro, provavelmente fica pelo menos umas 2 semanas em cartaz, se explodir, claro, vai ficar mais, 1 mês, 2 meses, senão vai ficar de 2 a 3 semanas, e a empresa que comprou o filme para ter licenciamento exclusivo, ninguém vai poder competir. O único streaming que vai ter o filme no Brasil é o Univer, que é o streaming da Igreja Universal. Então foi a Record que comprou o filme, e a partir de, não sei se dezembro ou janeiro, vai estar só no streaming dos caras. Caramba! Olha! Que loucura! Nem sabia que eles tinham streaming, os caras estão lançamento exclusivo. Mas, pô, assim... Filmaço, meu sonho é ter o orçamento da Universal lá na Brasil Paralelo. Orçamento do Edir Macedo. Quem sabe um dia. Não, brincadeiras à parte, que bom que eles estão montando o streaming. Espero que selecionem bons conteúdos.
Muito bem, então, concluindo esse episódio sobre Sound of Freedom, então estamos falando sobre um filme. Falando sobre filme, o que nós fazemos na conclusão? Nós votamos, né? O Marcos aí, ele já é expert já nas votações, porque sempre, a maioria das vezes, ele vem aqui para falar sobre filme, né? Então vamos para votação. Então hoje nós vamos começar aqui na nossa tela de baixo para cima e o convidado será o último. Então, Bruno, qual é a sua nota para Sound of Freedom? Eu vou dar um picanha bacon pra esse filme, porque assim, ele me surpreendeu de muitas formas. Primeiro, porque era um filme que nunca tinha ouvido falar, de repente ele estourou, uma polêmica. Então, nesse sentido, ele já chamou a atenção por ter escancarado um problema muito sério da nossa sociedade. Então, só aí ele já teve um papel relevante. Aí, quando eu fui assistir, eu fui ver que, cinematograficamente, ele era um filme bom, assim, boas atuações, né, um enredo, né, justinho, bem feito, né, um roteiro muito bom. Então, cara, apesar de não ser de grandes estúdios, não ser nada disso, ele é um filmaço. Então, ele merece nota máxima, ao meu ver. Maravilha, nota 5 do Bruno. Fernanda, qual é a sua nota? Eu acho que eu também vou dar um picanha bacon, porque eu acho que para o que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Não é um Senhor dos Anéis, claro, mas a proposta é completamente diferente. Então, assim, um estúdio pequeno, para o que se propôs a fazer, o filme é muito bom, ele surpreende muito. É um filme que te emociona do começo ao fim. O final é feliz, então tá tudo bem. Vale, então, um picanha bacon, vale um 5. E até por toda a movimentação que ele gerou, mesmo não tendo a grande mídia do lado dele, eu acho que vale um picanha bacon para animar as pessoas a assistirem também. Muito bem, então nota 5. Bom, a minha nota também vai ser um picanha bacon, nota 5, nota máxima. É um filme que emociona muito. Como eu falei lá, principalmente se você tiver contato aí com alguma criança ou algo assim, é um filme que vai te emocionar bastante. Que toca ali em questões ali que são humanas, né? Como a gente estava falando aí logo no final aí desse podcast. Então você se identifica bastante, é um filme que vale muito a pena, um roteiro muito bom, muito bem escrito, essa adaptação aí baseada em fatos reais, né? E fala de heroísmo, né? Traz toda essa questão dos valores que a gente gosta muito de tratar aqui no Bacon. Então, picanha bacon para esse episódio. E agora nós vamos pedir também o voto aqui do convidado, Marcos Ruppert. Lembrando que, eu tava pensando, caramba, faz tempo que a gente não vota, né? A última vez que a gente votou, meus caros, foi no episódio 143 do Bacon, que foi justamente sobre Oppenheimer, que o convidado foi o Marcos Ruppert. Então, a última vez que nós falamos sobre cinema, sobre filme, e que nós votamos, foi justamente com a presença do Marcos. Então, Marcos, qual é a sua nota para O Som da Liberdade? O último filme comentado foi o melhor do ano, Oppenheimer até aqui. Sound of Freedom é muito bom, espero que as pessoas vejam. Quem ainda não viu, até reassistam depois que estiver em casa, com amigos, familiares. Tava com a expectativa do Assassino da Lua das Flores poder competir com Oppenheimer, mas não, ficou abaixo. E agora tem mais alguns, tem o David Fincher aí, tem outros filmes que eu quero ver. Mas tem o filme da Taylor, não, tô brincando. Tem o filme da Taylor, é verdade. Não, mas dificilmente passa. Eu gosto muito de um diretor alemão, o Petzold, aí vai lançar um filme agora em novembro, mas vamos lá, faz tempo que ele não... Desde 2015 ele não solta uma bomba muito boa. Mas acho que vai ser Oppenheimer e Sound of Freedom os melhores do ano. Mas para o Sound of Freedom não darei 5 estrelas, vou dar um bacon, uma nota 4. Nada a reclamar em termos de entrega, de história, mas como essa temática é uma temática pesada, uma temática difícil, uma temática sensível, eu esperava um pouco mais de coragem de mostrar esses problemas. Eu acho que ele ainda é um filme muito acessível para o grande público, ele é um filme muito polido na questão da pedofilia e do tráfico sexual, tanto é que somente um ou dois pedófilos aparecem, eles são bem estereotipados, né? Um é um hackerzinho de bigode que fica agenciando um PDF, e o outro é um gordão que anda com um bigodão e uma camisa aberta, assim, tentando cruzar a fronteira com uma criança amarrada no banco de trás.
Só que não é uma coisa tão estereotipada assim, ele é um problema de escala global, que vai por todas as classes sociais, todas as faixas etárias, e talvez trazer alguma coisa, pode ser no epílogo, sobre pessoas que já foram presas com esse tipo de acervo, ou pessoas que já foram internadas por problemas de pedofilia, sei lá. Eu acho que poderia dar um peso maior para a história. Eu acho que seria exagerado demais colocar uma cena explícita, porque isso daí também estragaria a experiência do cinema. Mas eu não acho que seja um filme pra gente ser polido. Esse é um tema sujo mesmo. E para falar dele, nós não vamos sair limpinhos, a gente vai sair sujo de fato, seja de espírito ou com as mãos sujas de alguma forma. Então, se desse para deixar um pouco mais gore, assim, acho que ia me agradar mais. Mas nota 4, filmaço. Nota 4, então, também Bacon, né? Assim como o nome deste podcast, certo? O Marcos falou aí, né? Antes de encerrar, só queria a sua opinião, Marcos, o que você está esperando aí? Você falou sobre alguns filmes que você ainda está esperando esse ano, né? Eu tô esperando, eu tô bem ansioso aí também do filme do David Fincher, né? O The Killer. Tô na expectativa aí, vamos ver. Estava com a expectativa alta para Assassino da Lua das Flores, mas agora acho que abaixei um pouquinho a bola. E também Napoleão, Ridley Scott. Fala desse. Napoleão também, então... Apesar de que ele deu umas declarações aí, né, que o filme, né, o corte do diretor, né, o corte dele parece que vai aumentar não sei quantas horas de filme, vai sair primeiro, né, vai ser lançado primeiro o corte do diretor antes de ser lançado o corte oficial no cinema, uma coisa assim, né. Ele não aprende isso desde o Blade Runner, ele fica com essa história de corte do diretor aí. Enfim. Cara, mas eu acho que Assassino da Lua das Flores talvez seja a grande estreia do mês de outubro. É um filme que me agradou bastante, mas é um filme pesado, não dá pra ver brincando, sim, de certa forma. Mas acho que as 3 estreias que mais estão, assim, no meu imaginário, que estão... eu tô acompanhando, né? Eu quero assistir, eu vou investir recursos e tal. É o Napoleão, do Ridley Scott, em primeiro lugar. O segundo é o A Fire, do Christian Petzold, que é o cara que dirigiu o Phoenix, dirigiu também o Em Trânsito, o Bárbara... Cara, um monte de filme. Esse filme é mais cultzinho, mas dos cults que prestam, sabe? É um diretor alemão muito bom, o cara manda bem demais. E um terceiro filme que eu tenho uma boa expectativa, por mais contraditório que possa parecer, é o Wonka, porque eu tenho um certo apreço grande pela história, pelo Willy Wonka original. Gosto também do filme do Tim Burton, apesar de algumas cafonices. O Fantástica Fábrica de Chocolate é divertido de assistir, me traz boas lembranças da infância. E agora, mesmo tendo o Timothée Chalamet ali na frente da Chalamet Minguet. O Chalamet Minguet eu acho que vai fazer eu sair de casa, cara. Acho que eu vou assistir o Wonka nos cinemas. E vamos lá, certa expectativa. O que eu com certeza não vou assistir e desrecomendo as pessoas assistirem, o mais chato, né? É o Aquaman 2, cara, porque o ano da Warner... Pô, eles vão lançar mesmo, então. Ai, meu Deus. Eles estão empurrando, e ficou lá pra dezembro. Mano, eles estão com dó de lançar esse filme, com medo, que raio que isso, velho. Pra mim, o melhor filme tem um filme de streaming da Warner foi a Batgirl. Que é o que eles cancelaram. Foi a melhor decisão da Warner, né, do ano. E tem uma estreia de streaming, que acho que é 10 de novembro, que é o The Killer, né, o assassino, do senhor David Fincher. Talvez um dos melhores cineastas vivos aí, junto do nosso querido Christopher Nolan, do Martin Scorsese. Vamos ver o que ele entrega, né? O Fincher, no último, ele deu uma deslizada ali com o Mank. Eu gosto bastante, mas eu sei que o povo não curtiu. Mas o histórico do Fincher, para quem não sabe quem é esse maluco, é muito bom. Ele fez Clube da Luta, Seven, fez Garota Exemplar, Zodíaco, Quarto do Pânico, filmes muito bons e ótimos de assistir. Fez Mindhunter, que é uma série original interessante também, em meio às muitas porcarias feitas pela Netflix. E agora o The Killer, filme do Fincher, estreia na Netflix em 10 de novembro. Ainda tem coisa boa vindo por aí, né? Menos mal, não tem só as Marvels, pelo menos. E você, Fernanda, você quer falar da Taylor Swift? Não, eu quero fazer aqui um apelo para os nossos ouvintes cobrarem
um podcast do filme da Taylor. Só isso. Só isso que eu tenho a dizer. Me arrependi profundamente de ter passado a palavra agora, hein? Os nossos ouvintes cobrarem um podcast do filme da Taylor porque ele estava tendo todas as bilheterias. Só queria dizer isso. O melhor show da Taylor que tem é assistindo o namorado dela jogando futebol americano. Esse é o melhor. E toda hora aparece ela dançando lá na plateia. Então, assistam lá quando jogar o Kansas, os Chiefs, né? Quando eles jogarem, você assiste que você vai ver ela, tá bom? E vai ver ali um dos melhores quarterbacks da atualidade, o Mahomes também. E só um comentário, do nada, assim, de repente, decidiram fazer um novo Jogos Vorazes. Vocês estão ligados nisso? Sim. Não, tava... Sim. É verdade. Que tem isso também. De neve lá, né? Vai estrear em dezembro, né? Então... Tem isso final também. de novembro, acho, uma coisa assim. Mas, ó, pra quem quer ir no cinema ainda, pessoal, fique aí. Scorsese está em cartaz, em novembro tem o Nefários em alguns cinemas brasileiros. Tem esse filme alemão que eu falei, o A Fire. Aí, início de dezembro, tem o Wonka, para quem gosta da Fantástica Fábrica de Chocolate. E temos Napoleão, 23 de novembro, também com o Joaquin Phoenix, vivendo o maior militar da história da humanidade. Só uma observação aqui, desculpa, viu, Marcos, tomando seu tempo aqui. Aqui a gente tem que aproveitar que você tá aqui pra falar um pouco de cinema. Mas, uma curiosidade aqui, né, que inclusive o Dale Nogari mesmo falou no vídeo dele lá sobre a Taylor Swift, que ele foi assistir e ele disse assim que, uma curiosidade, né, que quando ele tava assistindo passou o trailer do Napoleão. E uma pessoa lá no fundo falou: ah, lá o filme que tá aquele cara do novo filme da Lady Gaga, né? Então é o filme que tem a participação daquele ator ali do filme da Lady Gaga, que na verdade é o Coringa 2. O filme é do Joaquin Phoenix e é a Lady Gaga que tá participando. Então você vê como que a galera... Muito bom o público. O público... reconhece o Coringa por ser o filme que a Lady Gaga vai participar. Exatamente. Mas é isso. Muito obrigado, viu, Marcos, por todo o conhecimento aí, falar sobre esse filme aí, Sound of Freedom, também por todas as indicações aí, cinema, ainda tem muita coisa boa ainda que dá pra assistir, né, até o final do ano. Muito obrigado mesmo, viu? Seja sempre bem-vindo. Valeu, pessoal. Bom restinho de noite e espero que os ouvintes sigam o Bacon, deixem de ser mão de vaca, doem alguns reais aí no Apoia, tenham vergonha na cara. Os caras escutam podcast de graça toda semana, não se prestam nem pra seguir no Spotify e dar umas 5 estrelas ali. Tem que tratar seguidor mal, cara, que daí eles se mexem pra fazer alguma coisa. Ah, muito bom. Mas é isso então, né? Então os links estão todos na descrição. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.